Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez trazendo aqui algo do céu pra gente, né? Algo que Deus colocou no meu coração, que também puxa também um pouco pro meu lado de falar, que eu gosto de trazer um versículo que fala um pouco do que eu vivi, do que eu passei. E Deus mostrou, né? É muito interessante, Provérbios 20, capítulo 26, verso 11, que eu fiz muito isso. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Assim um tolo repete o seu desejo da carne. Assim um tolo repete o seu pecado. Assim era eu. Eu era um tolo desse. Eu era, outra hora, um tolo. Há 12 anos eu fui um tolo, que voltei a comer o meu vômito. Conhecendo a verdade, conhecendo a palavra. Muitas das vezes, no começo, não conhecia profundamente, mas decidi abrir a minha boca e com meus lábios aceitar Jesus Cristo. Mas com ela, com a própria boca, com os próprios lábios, com o próprio desejo do pecado, eu neguei a ele. A mesma boca que aceitou foi a mesma boca que negou, né? E novamente deixava me dominar com o vício, com o pecado, com a prostituição, com a pornografia, com tudo aquilo que me afastava de Deus. Irmão, e a palavra diz que melhor seria que você não teria nem conhecido, não tivesse nem conhecido, do que você conhecer e se desviar. Porque acontece a mesma coisa que eu falei para vocês no vídeo passado. Nós negamos a Jesus Cristo, nós estamos crucificando Ele novamente. Porque Deus, Ele nos dá a chance de não se arrepender, mas não é porque Ele dá a chance de não se arrepender que vamos estar sempre pecando. Poxa, agora eu vou estar pecando. Meu pensamento era esse. Jefferson, eu vou pecar aqui, eu vou fazer aqui, eu vou pedir perdão a Deus. Quantas vezes Deus me livrou uma vez, eu vou perder isso aqui porque eu vou conquistar de novo, eu vou fazer isso aqui porque eu vou conquistar. Essa era minha zona de conforto. Essa era a minha zona de conforto. E Deus precisou me mostrar que não é da forma que eu quero, que não é do jeito que eu quero. Deus precisou me mostrar que Ele é amor, mas Ele também é justiça. E a justiça dele funciona. A justiça dele funciona. E hoje eu estou passando por um vale que eu louvo a Deus por estar nesse vale, porque é onde está me levando para mais perto dele. É onde está me levando para mais perto da palavra dele, de conhecer o que Ele tem para mim, que é a vida eterna, de conhecer e saber de cada ponto que eu preciso seguir para mim não voltar a engolir meu próprio vômito, né? Além de ser mais indulgente e agradável do pecado liberado, porque depois que eu aceitei Jesus, que resolvi seguir Jesus, mas logo depois deixei e voltei para o pecado, eu fico na zona de conforto. O cabra voltar de volta, meu amigo, é difícil. E toda vida que eu caía, eu perdi uma coisa. Satanás levava um pedaço meu. Não estou falando de bens materiais, não. Eu estou falando de convívio com família. Eu estou falando de bens materiais, isso é o mínimo. Eu estou falando de respeito, amizades verdadeiras, considerações verdadeiras. Cada queda, Satanás levou um pedaço meu. Eu não tenho aqui o que dizer aqui hoje, que eu trago algo que eu trouxe do mundo, que eu trouxe algo que eu conquistei e ganhei no mundo. Nem as falsas amizades, porque se eu caí, como eu caí, eu poderia muito bem ter aqueles amigos do mundo, mas nem os amigos do mundo ficam, porque Satanás me envergonha. Satanás me envergonhava, ele me dava altas amizades, Satanás me dava alto respeito, porque tem certos respeitos, certas credibilidades que eu procurava eu mesmo ter. Não é vinda de Deus, porque Deus ele honra, mas como eu falei, Deus é amor, mas também Deus é justiça. E muitas das vezes me dava aquela amizade de ilusão, né? Que eu tinha que agradar, né? A pessoa ela não se agradava com o que eu era, ela tinha que se agradar com o que eu podia oferecer, com o que eu podia dar. E aí eu virava as costas para minha família, para poder fazer para as pessoas lá fora. Muitas vezes eu fiz isso. Quantas vezes minha esposa reclamou
Você faz para o povo de fora, mas não faz por de casa. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes? E hoje estou aqui. Graças a Deus estou aqui. Eu louvo a Deus porque estou aqui. Eu louvo a Deus porque as amizades verdadeiras ficaram do meu lado, me dando força, me orando por mim. Não é ficar do lado, pegando na mão, eu estou aqui, eu estou sendo convivente com o seu pecado. Não, é orando, é estando de fora, me observando e orando. Essas são as amizades de verdade, orando por mim, não aceitando o meu pecado, não aplaudindo porque eu estou engolindo meu próprio vômito, né? Logo aquele que peca consequentemente torna-se mais culpado diante de Deus. Por quê? Porque eu pequei sabendo que eu não podia pecar. Consequentemente é pior, meu amigo. Quantas vezes eu fiz Jesus chorar? Eu fiz Deus chorar, se entristecer com o mesmo pecado. Ontem foi pregado na igreja a pedra de tropeço, né? Mas a forma que foi pregada lá é que a pedra de tropeço. Quantas vezes eu tropecei na mesma pedra de tropeço? Na mesma pedra que Satanás colocava na minha frente. Eu tropeçava nela, ele tirava e jogava ela mesma na minha frente, a quilômetros depois, a metros depois, e eu tropeçava na mesma pedra. Quantas vezes eu voltei para o mesmo pecado? E que, irmão, essa manhã, essa palavra possa entrar no seu coração. Entender que não há outro caminho. Não há outra escolha. Mas para que a gente tenha a vida eterna, só há um caminho. Para que você tenha uma família abençoada, para que você tenha um lar abençoado, para que você seja um sacerdote da sua casa, do seu lar, da sua família, dos seus filhos. Só tem esse caminho a palavra de Deus. Só tem esse caminho você não comer o vômito novamente. Você não voltar a fazer o que você fazia antes. Quantas vezes, irmão, quantas vezes eu me achei que estava forte. Mas é onde eu estava fraco. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está fraco, quando vocês acham que está fraco, é que eu lhe faço forte. É que eu lhe deixo forte. Quantas vezes eu achava que eu estava forte. Me diz como um cara é viciado em jogo, vai sentar na mesa de uma jogatina, ele vai cair. E muitas das vezes eu desafiava. Eu conheci um pastor que dizia assim, não desafie o seu vício. Vou colocar o meu vício, que era a droga. Não desafie o seu vício. Quando você empatar com ele, você tira o seu time de campo. Porque a partir do momento que você empatar com ele, você não dê a cara para você tentar virar. Porque com as suas próprias forças você não vira o placar. Então tira o seu time do campo. Então, irmão, quando você conseguir empatar com o seu vício, com a sua dificuldade, se agarre com Jesus Cristo, tire seu time de campo. Não precisa você mostrar que você é o bonzão, não precisa você mostrar que você é o cara, o bichão, eu venci o pecado, eu tô aqui, eu vou combater o pecado. Não é porque eu venci o pecado, não é porque eu tô lutando com o meu vício, que eu tô com um meses bom, que eu vou pegar e vou pregar para um bocado de viciado na bocada e vou ficar lá com eles. Porque eu já estou livre do pecado, eu vou ficar aqui. Não é porque eu já estou livre do pecado, eu vou entrar numa rede social e vou ficar pesquisando mulher. Não, ali eu vou cair. Deus, ele aparece, ele se faz nas nossas fraquezas. Então seja humilde para dizer que você é fraco. Seja humilde para dizer que você é fraco, que você não suporta bater de frente com aquele pecado. Porque se você querer bater de frente e querer dizer que você é forte, que há 12 anos eu fiz assim, irmão. E voltava a comer meu próprio vômito. Então, irmão, nessa manhã que você seja fraco,
e se humilhe aos pés do Senhor. Não estou dizendo que você seja fraco para as suas batalhas, não. Mas que você, aos pés do Senhor, seja fraco, seja humilde. E que você se derrame. Irmão, busque a Ele de madrugada. É a melhor hora que Ele vai lhe honrar. Busque a Ele pela madrugada, irmão. Se ajoelhe, se humilhe e diga: Senhor, eu não consigo. Senhor, me fortalece nas minhas fraquezas. Senhor, eu não consigo guerrear essa luta. Guerreia por mim, Senhor. Coloca Ele na frente da sua luta, meu irmão. É assim que eu venho fazendo. E é assim que mais um dia eu venci. E mais um dia eu estou vencendo. E eu vou vencer essa luta para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque o que eu estou passando vai servir de testemunho. O que eu estou passando é experiência. O que eu estou passando é experiência, meus irmãos. É experiência. O que você passou, que sirva de experiência, não que sirva de uma pedra de tropeço para você tropeçar mais na frente. Não que essa luta que eu estou passando hoje sirva de uma pedra de tropeço para o inimigo colocar na minha frente semana que vem e eu tropeçar nela de novo. Não, mas que sirva de exemplo, que sirva de testemunho para outras vidas ser salva, para outras vidas serem salvas. Com o teu testemunho, com o meu testemunho, para outra vida ser salva, meus irmãos. Com a nossa experiência em Cristo Jesus. Chega de ser cavalo de Satanás. Chega de ser montaria de Satanás, irmão. Chega de engolir o próprio vômito, né? Que as escrituras mostram que levavam umas pessoas a cair espiritualmente. Significado de que obedecia realmente à palavra de Deus. Jamais incorrerá no engano a outras apostasias. Aqui ele fala o quê? Aqui ele explica o quê? Que jamais as escrituras nos ensinam a nós cair a comer o próprio vômito de novo. Jamais Deus está nos ensinando isso. Nem no velho Deus e nem no novo Jesus Cristo. Jamais. Então, irmão, que você agarre essa palavra para você. Provérbios capítulo 26, verso 11. Não volte a praticar o mesmo pecado. Não volte a praticar a mesma iguaria do mundo. Os mesmos desejos. Sabe como é que você vende esse desejo? Jejum e oração. Esses desejos da carne. Só vamos vencer com jejum e oração. Por que o vigiar vem primeiro do que orar, irmão? Porque precisamos vigiar. Vigiar. E vigiar, irmão, quando a palavra diz vigiar, não é só vigiar ao nosso redor, não. É vigiar em tudo que nós for fazer, tudo que nós formos falar, tudo que nós formos tentar colocar a nossa mão. Vigiai, irmão. Vigiai e orai. Vigia pela manhã, de madrugada ora, derruba teu joelho no chão e ora. Eu não conseguia passar 5 minutos de joelhos porque eu tenho uma cirurgia no meu joelho. Eu não conseguia passar 2 minutos de joelho. Eu me ajoelhava ali, me levantava. E hoje eu estou aumentando. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, cura essa dor no meu joelho. Cura, Senhor, essa dor. Tudo que impede de eu me ajoelhar e me prostrar aos teus pés verdadeiramente. Colocar o meu joelho e minha cara no pó. E hoje eu já estou conseguindo ficar mais, irmão. É esse diálogo que você tem com Deus. Busca Ele de madrugada. Jejuma, ora, busca Ele de madrugada, porque Ele tem algo para te entregar, Ele tem algo para falar com você, assim como tem falado comigo, irmão. Busca Ele pela madrugada, não volta a tropeçar na mesma pedra de tropeço, não faz o que eu fiz há 12 anos. Irmãos, olha a luta que eu estou passando. Eu estou distante da minha família, estou distante da minha esposa. Eu era viciado em pornografia, irmão. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Porque Deus está me libertando. E eu pego meu celular e quando o inimigo joga uma seta, que eu só tenho um desejo da carne, que vem à vontade de olhar uma pornografia, na mesma hora eu solto o meu celular e eu clamo o sangue do Senhor Jesus. Na mesma hora eu choro. Acordei 3 horas para orar. Só consegui voltar a dormir às 6 horas da manhã.
chorando, ia dar 6 horas, chorando, pedindo a Deus, Senhor, me tira esse pecado, não faz eu cair de novo nessa pedra de tropeço, meu Pai. Porque me tirou muita coisa, me tirou muitas coisas, meu Pai. Me tirou meus bens maiores, me tirou a Tua presença. Então, irmão, que você peça a Deus para fortalecer. Mas sabe por que eu estou conseguindo? Porque eu estou pedindo a Deus para lutar. Senhor, luta as batalhas que eu não consigo. Senhor, luta comigo o que eu não consigo. O que eu não consigo fazer, o Senhor faz. Faz o impossível, porque o possível eu tentei fazer diversas vezes. O possível eu tentei fazer diversas vezes e não consegui fazer o possível. Então entra e faz o impossível na minha vida. Pede a Deus para fazer o impossível na tua vida, irmão. Segura na mão dele e não volta a tropeçar em comer o próprio vômito de novo. Que essa palavra possa ter edificado a tua vida, porque ela edificou a minha e ela vem edificando a minha. Que Deus abençoe a vida de cada um, irmão.